Então vamos para a atividade 3, disponível no blog da escola, né? Que chama-se Coesão nos Contos de Humor. Nessa atividade, você vai precisar ler e interpretar o conto O Homem Nu, de Fernando Sabino, assistir ao vídeo da Porta dos Fundos e responder o questionário. Esse vídeo da Porta dos Fundos é o vídeo que eu mostro para vocês na primeira parte dessa aula, onde os personagens têm problemas aí de coesão. Então, por isso, nós não veremos de novo nessa parte. Se você não viu a parte 1, você precisa ver, tá bom? Senão não vai entender o que é para fazer na atividade. Vamos ler então o conto O Homem Nu. Fernando Sabino. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café, pôs a água para ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estava completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro, sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com um estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao seu redor. Ouviu lá de dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó nos dedos. Maria! Abre aí, Maria! Sou eu! Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se, viu o ponteiro lentamente subir os andares. Dessa vez era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta do seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho do pão. Maria, por favor, sou eu! Dessa vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor fazendo uma pirueta e, assim despido, embrulho de pão, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo da porta de abrir a porta e entrar, e a empregada passava vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho de pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez mais para longe do seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime de terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechou os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar!
Muito bem, e agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abra essa porta! Gritava dessa vez, esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abrira atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu. A velha, estarrecida, atirou os braços para cima e soltou um grito: Valha-me Deus, o padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Então, esse é o conto de humor, né? O Homem Nu, do Fernando Sabino. A história aí de um cara que tá com medo do cobrador da televisão e por causa disso acaba passando um perrengue, né? Porque ele sai nu para pegar o embrulho de pão, a porta se fecha e a esposa não abre achando que era o tal cobrador. E aí ele vive aí um pesadelo de Kafka, né? Uma referência a um livro famoso do Kafka. Depois vocês podem procurar aí no Google se tiverem curiosidade. Só não vou ficar falando aqui para não ficar muito longo. E depois, no fim das contas, quando a mulher abre a porta, ele entra e quando ele vai abrir a porta, achando que é a polícia, então o cobrador da televisão. Ou seja, não adiantou nada, né, ele passar todo esse perrengue. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse conto? Para a coesão textual do conto. É um conto que vai levando a gente para uma história muito bem contada, né? E ele não é repetitivo, ele não falha em nenhum momento na coesão, tanto que a gente consegue perfeitinho entender o começo, meio e o fim, sem precisar voltar para entender de novo ou sem falar várias vezes a mesma coisa. Quais são os recursos de coesão que esse conto usa? Um recurso muito utilizado é o recurso da elipse. O que é a elipse, né, em língua portuguesa? É o apagamento de um termo na frase. Vejam esse exemplo aqui, ó. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Ó, pouco depois, tendo despido o pijama. Quem que despiu o pijama? Quem tirou o pijama? Foi o homem nu. Mas aqui o autor optou por apagar esse termo para não ter que ficar repetindo o homem no texto inteiro. Então aqui ele apagou. E aí depois ele usa aqui como recurso o pronome se para retomar o homem que ele já disse lá no começo. Dirigiu-se, ele dirigiu-se ao banheiro, né? Aqui, ó, nesse parágrafo, mais um recurso de apagamento, de elipse. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha. Então, quem estava aterrorizado? O homem. E depois de tocá-la, esse pronome lá retoma qual termo dessa frase aqui? Precipitou-se até a campainha. E depois de tocá-la, tocar a campainha. Mas para eu não ficar repetindo toda hora, eu uso o pronome, certo? Aqui também ele troca muitas vezes, né, o homem pelo pronome ele. Olhem aqui, ó. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa. Então, se vocês lerem esse conto com calma, vocês vão ver várias estratégias de coesão utilizada pelo autor. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para esse conto, né? Então, depois que vocês lerem, entenderem direitinho, tem a sugestão do vídeo da Porta dos Fundos, que a gente já viu na primeira parte dessa aula, não vamos ver de novo. E tem
uma breve explicaçãozinha sobre o que é coesão e o nosso querido questionário, né, no Google Formulários. Então, você vai clicar nesse link aqui e vai abrir este questionário. Seu nome completo, por favor, a sua escola, a sua série, se é 7º ano A ou B. Pergunta número 1. Cite uma frase dita pelo personagem Marcos do vídeo Problemas Linguísticos e explique por que ela está incorreta. Bom, no vídeo, todas as frases que o personagem Marcos diz, ela está incorreta. Então, você vai citar uma aqui e vai me dizer o porquê que ela está incorreta. Porque no lugar de usar tal coisa, ele deveria usar tal coisa. Você pode pegar, por exemplo, a frase que eu analisei lá na parte 1 dessa aula, que eu coloco o exemplo de como ele disse e como ele deveria ter dito aquela frase. 2. Qual é o problema da personagem Lúcia no vídeo? Naquele vídeo, turma, a Lúcia, ela troca a entonação das frases. Quando ela diz uma pergunta, ela diz com entonação de frase exclamativa, normal. E quando ela vai falar normal, ela diz com entonação de pergunta. Isso também confunde muito o leitor, o ouvinte, na coesão textual, no sentido do texto, né? 3. Por que os problemas dos personagens atrapalham a coesão textual? Porque usar corretamente os conectivos e, inclusive, a entonação são os recursos que nós temos para guiar o leitor para o entendimento do nosso texto, certo? 4. Aí já do conto, né? No texto O Homem Nu, você conseguiu acompanhar o começo, o meio e o fim da história? Resposta simples, sim ou não. 5. No trecho, aterrorizado, precipitou-se até a campainha e depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. O pronome lá substitui qual palavra da frase? Tocá-la. Eu já expliquei, né, quando eu estava falando lá do conto. Qual palavrinha está substituindo? Só responder a palavrinha. 6. Quais estratégias textuais são utilizadas para não repetir a todo momento o homem na escrita? Então, como eu disse para vocês, esse conto utiliza várias estratégias, mas vocês podem colocar, por exemplo, que ele utiliza a elipse, que é o apagamento, né, desse o homem toda hora, ou que ele utiliza pronomes para se referir ao homem, pronome ele, pronome se. E vocês podem dar uma voltadinha lá no texto e ter outras ideias de resposta, tá bom? E aí aqui no finalzinho da atividade, né, eu trago esse meme para sorrir mais, né? Quando a professora pergunta se eu entendi o que é pronome relativo.